Olá, tudo bem? Cá com meus botões pensando sobre o fenômeno da empatia nas relações interpessoais. É um fenômeno natural e necessário, por exemplo, nas relações profissionais entre um profissional de saúde e o seu paciente, ou aquela pessoa que ele se pretende ajudar. É importante dizer que a empatia não significa simpatia ou antipatia. A simpatia seria uma empatia agradável. A antipatia seria uma empatia desagradável. A empatia é somente aquela aproximação, aquela possibilidade, a capacidade que você pode ter de se colocar no lugar desse outro. Portanto, uma pessoa que se aproxima de você ou que está conversando com você e te causa sensações agradáveis é uma pessoa simpática. Por outro lado, uma pessoa que esteja conversando com você ou próxima de você e te causa sensações desagradáveis é uma pessoa antipática. Mas a empatia engloba as duas coisas, porque a empatia é exatamente essa capacidade dentro das relações interpessoais que as pessoas têm de se colocar no lugar do outro. O importante dentro do fenômeno da empatia é que você se use dessa capacidade para poder, por exemplo, compreender as opiniões desse outro, as visões de mundo desse outro. Extremamente difícil hoje em dia, mas extremamente necessário, por exemplo, nas relações entre profissionais de saúde e seu paciente. É somente por nós nos colocarmos no lugar do paciente que a gente consegue compreender algumas atitudes suas, consegue compreender alguns argumentos usados por ele. Por exemplo, se eu estiver diante de uma pessoa deprimida e eu me colocar no lugar dela, dentro da sua angústia, eu posso compreender por que ela é tão negativa, tão pessimista em relação a algumas situações. E aí é que há o problema, porque você se colocar no lugar do outro não significa que você tem que aceitar esse lugar desse outro ou concordar com esse argumento do outro. Você simplesmente organiza, compreende todos os argumentos. Diante dessa pessoa deprimida, eu posso dizer a ela que é compreensível o pessimismo dela, mas aquela situação que ela me traz, a impressão que eu tenho que não é tão pessimista assim. Ela só está vendo daquela forma porque ela está, naquele momento, deprimida, triste. Com o ansioso, é bastante comum a pessoa ansiosa você ter que se colocar no lugar dela para dizer o quanto que ela é apressada, o quanto que ela está se precipitando, o quanto que ela está se atropelando, e ela nem sempre vai concordar com isso. Aliás, na grande maioria das vezes não concorda. E aqui é importante dizer, ser empático não significa que você tenha que ser bonzinho. Ser empático significa que você tem a capacidade de colocar-se no lugar desse outro e ampliar o seu ponto de vista e fazer com que ele compreenda melhor tudo que está lhe cercando, tudo que está lhe incomodando, o seu próprio sofrimento, mesmo que isso signifique, às vezes, desagradá-lo. Na minha prática profissional, por exemplo, isso é bastante comum. Às vezes, como ansioso, a gente tem que colocar algumas coisas, algumas impressões, e eles reclamam, por exemplo, de a gente está sendo muito firme. Mas como ansioso, você precisa colocar alguns limites, até para ele poder te ouvir. E isso desagrada. Mas eu estou sendo empático, porque naquele momento a atitude de tentar mostrar para ele com alguma firmeza tudo o que está acontecendo é exatamente para ele poder vivenciar aquela situação de uma maneira mais autônoma, com mais crítica, com mais discernimento, mesmo que isso o desagrade. Portanto, a empatia é fundamental dentro das relações interpessoais. É fundamental para que você possa conviver com as pessoas compreendendo o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. Isso o torna, por exemplo, mais tolerante e com maior capacidade de trocar ideias sem querer convencer uns aos outros, sem querer que haja um vencedor numa conversa, por exemplo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva nesse canal, você vai poder se acompanhar vários outros da mesma forma. Um abraço, tchau, tchau.